Então, dando continuidade, muitas pessoas associam a linguagem a várias formas de comunicação, a vários elementos ligados à comunicação verbal e não verbal. Tá certo também, mas é preciso pensar na linguagem de maneira mais aprofundada antes disso, porque antes de comunicação, a linguagem é interação com o meio e com os nossos pares. A linguagem é antes um elemento da natureza e humanização humanas. Então, assim, a linguagem é um elemento da cultura humana, assim como a cultura humana é um elemento da linguagem. Uma coisa está na outra, assim como a outra está na uma. Então, o ser humano é uma espécie cultural, né? E a cultura é um atributo exclusivo da humanidade. As demais espécies podem receber aí o título de linguagem das abelhas, linguagem dos golfinhos, mas de maneira metafórica apenas. Para nós falarmos de linguagem estritamente, quem tem linguagem estritamente é apenas a nossa espécie, nós que somos os Homo sapiens. Eu gosto de dizer hermeneuticum homus, né? Homo, né? Porque nós fazemos a hermenêutica, a interpretação do mundo a nosso favor, a favor da nossa espécie. Então, a linguagem é esse fenômeno que deu vazão para nós termos possibilidade de ter o pensamento, a memória, o humor, aquilo que o Vygotsky chama de funções mentais superiores, né? A consciência, e termos então a propensão à fala, que é esse magnífico processo de domínio psicofísico, que é a produção sonora com dotação de sentido. Mas nossas primeiras dotações sonoras, elas não tinham sentido, né? Nossas primeiras projeções sonoras, elas não eram carregadas de sentido. Mas como o homem dota de sentido tudo aquilo que ele produziu, o primeiro que nós fizemos foi uma exaustão de ar que passou direto pelo nosso aparelho fonador e veio para o meio externo de um barulho que talvez por imitação da natureza, por imitação de outros animais, por observação desse processo, nós produzimos esse som, comprimimos, né, a pressão do diafragma e o ar saiu. Mas logo esse passou a ser acompanhado de um gesto, de uma fisionomia, de um elemento que acontece no contexto, e esse começa a compor demais os nossos processos interativos. E é mais interessante porque se eu mudo a cavidade bucal, sai 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 i. E assim as vogais vão surgindo. Se eu colo um lábio no outro, explodo ele, sai um som. Se eu faço Então, tudo que eu faço com o meu aparelho fonador produz uma sonoridade. E essa sonoridade, no grupo social, vai ganhando sentidos diversos. E por isso cada grupo social aplica sentidos diversos e cada grupo social utiliza esses sentidos diversos nos processos de significação, ressignificação, interação e de modo de facilitar a sua forma de vida e de interação ali para a vida ficar mais fácil e melhor e conseguir romper, né, nos vários processos que o ser humano precisou para a sobrevivência. Então, a linguagem é essa base para esse elemento que é a fala e também a base para aquilo que é a criação das várias línguas. Que se nós fôssemos definir, então, o que seria a língua é esse fenômeno do uso social da nossa capacidade de linguagem, que várias e várias pessoas distintas na sua individualidade se reúnem formando comunidades, grupos sociais, não necessariamente vinculados a um único só espaço, porque nós temos gente, né, que falam línguas que recebem o mesmo nome em vários locais diferentes do mundo afora, mas com características de usos relativamente semelhantes em comparação, sobretudo, com outros usos de outros grupos sociais. Então, vão se formando as línguas a partir dessa relação social. Vamos definir assim de maneira mais simplória
que a língua é o fenômeno do uso, da aplicação, da interação social por meio da linguagem. Isso é língua. E a fala é o elemento psicofísico individual, que é gerada a partir, desde a nossa forma mais longínqua da existência, da nossa espécie, do nosso processo mesmo de descoberta da manipulação do oxigênio e da manipulação do nosso próprio corpo, assim como nós fizemos e descobrimos várias formas de relacionamento com a natureza e significamos ela, assim como nós inventamos várias coisas, nós inventamos a fala, inventamos a nossa relação com os nossos pares e dotamos essa relação de sentido como comunidade, como sociedade, como família, como amizade, como relacionamentos afetivos e assim vai. Essa é então a mágica da linguagem. Espero que vocês tenham gostado.